É muito bom, né? Muito bom estarmos aqui e podemos estarmos aqui unidos, né, para juntos louvar ao nosso Deus. E hoje nós vamos refletir sobre um texto que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 15. Como é um texto um pouco mais extenso, então eu não coloquei dessa vez na apresentação, mas fiquem à vontade, irmão, para abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura do texto. Evangelho de João, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais já está limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Por isso ele disse: nem todos estão limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Até aqui, vamos orar? Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, possa falar aos nossos corações, que possamos receber a Tua iluminação, Senhor, e para que tenhamos também condição de aplicar essa palavra nas nossas vidas. Nos abençoe, Senhor. Esta é a oração que te fazemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, baseado nesse texto e baseado também em um domingo que hoje celebraremos a ceia do Senhor, nós vamos pensar sobre Jesus, o Cordeiro e o Leão. Mas pastor, no texto em momento nenhum está falando de Jesus como Cordeiro ou Leão. Mas calma que devagar a gente chega lá. Vamos pensar primeiro sobre essa situação e esse evento, até certo ponto conhecido por nós, que é essa atitude de Jesus de lavar o pé dos seus discípulos.
Quando nós pesquisamos um pouco da cultura e dos costumes da Palestina e de toda aquela região desértica, nós encontramos e percebemos que naquela época existia, claro, uma dificuldade maior com os meios de transporte, quando considerado aos nossos dias atuais. Naquela época, para se caminhar e para se fazer uma viagem, era muito mais difícil. Hoje nós temos estradas pavimentadas, boas condições de locomoção, mas sabemos que a realidade era totalmente diferente. Inclusive os calçados não favoreciam. Geralmente eram sandálias abertas. E as viagens que hoje nós completamos aqui talvez com 1 hora ou 1h30, né? Dependendo da rodovia. No caso da nossa cidade é um pouquinho mais complicada por conta do trânsito. Eram viagens que naquela época na Palestina ia durar em cerca de 1 dia. Considerando o terreno, considerando as dificuldades, porque não havia asfalto, precisava pisar em pedras, enfim, toda essa dificuldade, era comum que após 1 dia de viagem, esse viajante estivesse com as suas sandálias danificadas, com seus pés machucados e inchados, e os pés totalmente sujos e empoeirados. Então essa era a realidade, e por isso existia sim um costume de lavar os pés dos visitantes, dos convidados. Hoje, claro, se você não tiver um carro, você tem a opção de pegar um monotrilho, que está aqui pertinho, talvez o metrô, ou chamar um carro de aplicativo, ou dependendo da distância, você pode ir a pé mesmo, e chegar na casa do anfitrião, cheirosinho, limpinho, sem nenhum dano. Mas não era a realidade daquela época, e naquela situação, aquele anfitrião costumava providenciar com que seus visitantes tivessem os seus pés lavados, promovendo um pouco mais de conforto, né? E assim ele fosse tratado com todo respeito e consideração. Esse costume, ele era um símbolo também desse cuidado, respeito e boas-vindas para com o visitante. Então, podemos dizer que era comum viajar até a casa de uma pessoa e lá termos os nossos pés lavados. Isso era comum em 2 situações: quando a pessoa chegava de viagem e também antes das refeições, como foi o caso aqui que Jesus relatou. Então, considerando toda essa realidade, eu gostaria de extrair com os irmãos algumas lições desse texto. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar, não está aí nos tópicos que nós vamos apresentar hoje, mas gostaria de comentar com os irmãos. Não sei se os irmãos têm um conhecimento, mas algumas denominações, por conta desse texto, têm esse costume do culto, no culto, de fazer esse ritual, se assim podemos dizer, de lavar os pés dos irmãos. Não é uma prática nossa, obviamente que os irmãos já sabem, porque nós entendemos que o princípio do ensinamento aqui de Jesus é de servirmos uns aos outros, e não necessariamente lavar o pé do irmão hoje seja o mais necessário. Acredito que hoje, como foi comentado, tenhamos condições de sair de casa e chegar na igreja cheirosinho, limpinho, sem essa necessidade. Então, nós temos outras situações em que podemos estender a mão e ajudar o nosso irmão de uma melhor maneira, tá bom? Essa palavra não é uma crítica àqueles que têm essa prática, mas é importante prestar esse esclarecimento.
E dentro das lições que eu separei aqui para conversar com os irmãos do texto, falando do nosso Senhor Jesus, Jesus, nosso exemplo de amor. Nós vemos nesse texto o exemplo do amor de Jesus para com os seus discípulos. A primeira parte e o primeiro versículo já deixa claro para nós que Jesus estava em vias de partir, de ir para o Pai. E essa urgência de ir ao Pai fez com que Jesus separasse esse momento e esse trecho das Escrituras para mais uma vez ensinar e preparar os seus discípulos para a caminhada cristã e para aquilo que eles teriam que enfrentar. E aí nós paramos e podemos olhar para a nossa realidade e aplicar isso nas nossas vidas. É como a irmã Sônia falou aqui, dirigindo o culto. Nós sabemos quando será a nossa partida? Não. E essa incerteza sobre quando, ou até quando estaremos aqui, eu acho que já é um pontapé inicial, e que podemos refletir sobre a urgência da nossa missão, e sobre a necessidade que nós temos de priorizar as coisas que precisamos fazer. Jesus, ele prioriza ali orientar os seus discípulos, porque em breve ele não estaria com eles. E o nosso tempo também precisa ser bem aproveitado, porque hoje estamos aqui e amanhã nós não sabemos o que será de nós. Sabemos sim que nós estamos na mão de um Deus que é conosco, que nos acolhe, que nos abençoa e que nos guarda. Mas sob a nossa estadia aqui, o tempo ele é incerto. E por isso precisamos aproveitar. E o pregador em Eclesiastes capítulo 3, ele deixa bem claro que há tempo e há para todo o propósito debaixo do céu. Entretanto, nós precisamos estabelecer prioridades da nossa vida, porque há um tempo, mas esse tempo ele é relativo. Nem sempre ele é o tempo que nós gostaríamos de ter. E isso pode nos causar dificuldade. Podemos considerar também o que está escrito no Salmo 92, versículo 12, em que o escritor diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Aqui o salmista está pedindo a Deus nada mais e nada menos que ele tenha condição de viver os seus dias com sabedoria. Eu não sei quantos dias eu tenho aqui para viver, mas me ajude a contá-los, para que eu viva com sabedoria, para que eu aproveite o meu dia, para que eu aproveite esta estadia aqui nesse mundo. E às vezes nós nos deparamos com pessoas que entendem que aproveitar a vida é se dedicar às coisas fúteis, às coisas inúteis, festas, bebidas, noitadas, e às vezes essas coisas influenciam a nossa mente e a nossa cabeça, e nós achamos que nós não estamos aproveitando a nossa vida, e nós temos dificuldade. Será que de fato eu estou fazendo é o melhor que eu deveria fazer ou dedicar a minha vida? O nosso desafio é aproveitar o nosso tempo para fazer a vontade daquele que nos chamou, a vontade de Deus. É engraçado, nós vemos nas redes sociais, é comum isso, está chegando o final de semana, o pessoal já começa a colocar lá, sextou, 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 e aquela brincadeira, a brincadeira em si é até legal, né? Mas será que eu preciso esperar chegar o final de semana para eu viver? E aqueles, coitados, que trabalham no final de semana, nem se manifeste aqui, já dá para ver pela cara que alguns têm essa tristeza, né? Os plantonistas, né? De final de semana.
E nós vemos isso, e às vezes a pessoa acredita que isso é uma realidade, que ele precisa sofrer de segunda a sexta por causa de um trabalho, de uma atividade que não deve gerar prazer ou satisfação nenhuma, até que chegue a sexta-feira. Ah, chegou a sexta-feira, agora sim eu vou viver, de sexta para sábado e de sábado para domingo. Irmãos, isto não é contar os nossos dias com sabedoria. Contar os nossos dias com sabedoria é viver cada dia e cada momento da melhor forma que for possível. Aproveite o domingo. Aproveite o restante de domingo que você ainda tem. Eu sei que segunda-feira nós temos que trabalhar, nós vamos sair daqui e as preocupações estão lá fora. Já está lá, quando a gente sai já colocamos no colo e já colocamos dentro do carro e já levamos embora, como se fosse um filho. Isso não é bom, não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que aproveitemos a nossa vida, mesmo no trabalho, mesmo de segunda a sexta. Eu tenho que ter um tempo para agradecer a Deus, como nós cantamos aqui. Eu acordei, agradeço a Deus. Eu estou respirando, sim, agradece a Deus. Eu vou para o trabalho, vou, causa aborrecimento, isso é normal, causa, mas agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pelo seu dia. Não espere chegar sexta-feira para viver, porque a vida passa rápida, o tempo passa e nós deixamos de aproveitar a nossa vida da maneira que devemos. Olha o que o salmista diz agora, Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos e regozijemos. Que dia é esse, irmãos? São todos os dias que o Senhor nos dá, todos os dias que nós recebemos do nosso Deus para viver, precisam ser dias de agradecimento, de louvor a Deus. Precisamos ter um coração grato. Esse salmo, Salmo 118, ele é um agradecimento pela criação divina e a oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos mais um dia. Mesmo que não seja sexta-feira, né? Mesmo que não seja sábado, mesmo que não seja o seu dia de folga, mesmo que seja o dia da semana mais difícil para você, agradeça, porque esse é o dia que o Senhor fez. Assim nós conseguimos mudar a nossa rota. A nossa alegria, a nossa satisfação, ela acaba sendo voltada para Deus, para o nosso Senhor, e não para as coisas que nós fazemos. Percebe como aí tudo é diferente, tudo começa a fazer mais sentido. A nossa alegria e satisfação precisa estar em Deus, nosso Salvador. Salmo 1 também, versículo 2 diz: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Irmãos, o nosso prazer tem que estar no Senhor também. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 22, ele diz: porque no tocante o homem interior, tenho prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor precisa nos dar prazer. Estar aqui e passarmos momentos juntos precisa nos trazer felicidade. Cantamos essas canções, às vezes nós erramos, desafinamos, às vezes o pastor erra aqui o tópico também, acontece, mas o momento que estamos juntos, em comunhão, estamos meditando sobre a palavra do nosso Deus, isso precisa ser prazeroso. Que pena que agora só domingo que vem. Não, né? Não é. Não posso nem falar isso. Nós temos as nossas programações. Se você puder, venha na quinta-feira para o ensaio do coral, né? Então, na quinta-feira nós temos orações, estudo da palavra de Deus e ensaio do coral. Olha que maravilha!
E depois, claro, o nosso lanche, a nossa koinonia. Tá bom? Então, mas nós temos que sair com esse sentimento de ter o desejo de retornar. Porque é para isso que nós fomos chamados. Aqui no B, ele amou até o fim. Jesus estava próximo da sua partida, mas decidiu continuar amando seus discípulos. Ele não sabia por acaso que no meio daqueles existiam alguns inconstantes? Sim. Traidores? Sim. Imperfeitos? Todos. Todos, como nós também somos imperfeitos. Mas mesmo assim, ele decidiu amar. E todo esse texto e tudo que nós vamos ver hoje, até a celebração da ceia do Senhor, conduzida pelo pastor Elias, é a demonstração desse amor, do amor de Deus por nós. Isso não pode fugir da nossa mente, esse amor precisa ser a nossa marca principal, irmãos. Em 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Complete o versículo. Porque Deus é amor. Então não pode fugir do nosso objetivo, da nossa mente e do nosso coração, o amor de Deus. Todo o ministério, a obra que Jesus fez na cruz, e desde o início, tudo foi fruto do amor de Deus. Desde a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos hoje na lição de manhã, João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o pastor Elias fez a explicação, falando das cabanas, da habitação, e que Jesus se encarnou e decidiu estar ao nosso lado. Isso é fruto desse amor, fruto do amor de Deus por nós, e o amor indistinto. É um amor que ele não é um amor interesseiro. Indistintamente ele nos amou, ou ele nos amou indistintamente. Ele nos amou não apenas porque precisa de nós, porque na verdade não precisa. E o nosso desafio é também amar as pessoas, independente de qualquer coisa, para selarmos esse pacto de amor. Esse pacto de amor, ele precisa sair dessas 4 paredes aqui. Ele precisa impactar lá fora. Ele precisa ser reconhecido lá fora. Que nós amamos sem qualquer interesse. Isso nós vemos ainda nesse capítulo de João, capítulo 13, versículo 35, em que está escrito que nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como que as pessoas conhecerão que somos discípulos do Senhor? Porque nós cantamos no coro? Porque nós ajudamos na cozinha? Porque nós participamos das atividades da igreja? Precisamos, dentro das nossas possibilidades, fazer todas essas coisas. Mas as pessoas perceberão que nós somos discípulos do Senhor se nós nos amarmos uns aos outros. Essa é a diferença, e é esse o nosso desafio. Por isso Jesus amou, e precisamos carregar conosco esse ensinamento. Jesus também é o nosso exemplo de serviço. Ele serviu, e após a ceia, o texto diz que ele começa a se preparar para lavar os pés dos seus discípulos.
E aí nesse preparo ele tira a roupa que ele estava por cima, ele se cinge com a toalha, coloca a toalha, pega a bacia para começar a de fato executar a obra. E o que isso pode nos ensinar? Irmãos, nós somos convocados para uma obra, nós fomos capacitados e somos capacitados pelo Espírito Santo, mas nós precisamos nos preparar também. Precisamos nos preparar para fazermos, porque nós temos que entregar o nosso melhor. Ninguém precisa exigir em ninguém perfeição, mas a orientação é que devemos fazer o nosso melhor. Sabemos das nossas limitações, mas as nossas limitações não podem ser uma desculpa para fazermos a obra do Senhor de maneira relaxada. Colocou a mão para fazer, dedica ao Senhor, faça o melhor. E não apenas o que nós fazemos ao Senhor, mas tudo que nós fazemos, sempre devemos dedicar ao nosso melhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, está escrito: tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como que para o Senhor e não aos homens. Percebe como há uma extensão desse serviço de excelência? Então, na segunda-feira, eu tenho que me alegrar quando eu vou trabalhar, agradecer a Deus e chegar lá e ainda fazer o meu melhor. Sim, fazer o meu melhor, não aos homens, mas a Deus. Claro que existem situações e situações, de repente, você precisa procurar uma outra atividade, um outro emprego, isso é normal, isso é da vida. Mas procure sempre fazer o melhor. No que depender de você, se dedique. Faça as coisas como ao Senhor. Entregue aquilo que você faz como um louvor a Deus. Isso é o que é esperado de nós. E aí o segundo ponto aqui, ele lava os pés dos discípulos. E aqui eu quero contar uma coisa que eu não falei para os irmãos na introdução, que esse costume de lavar os pés dos visitantes, de fato, acontecia, mas essa não era uma atividade do anfitrião, tá bom? Esta era uma atividade de escravos e precisavam ser escravos estrangeiros, porque lavar os pés era uma humilhação para um judeu. Então por aí a gente já começa a perceber a situação e o desconforto que aquilo causou aos discípulos de Jesus. No texto aqui, nós vemos que Pedro se manifestou, mas não tenha dúvida, irmãos, que todos ficaram constrangidos com aquela situação. E Jesus demonstrou humildade e serviço com aquela atitude. Então aquele ritual que foi feito, aquele momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele na verdade apontava para uma humilhação e um sacrifício maior que foi feito na cruz do Calvário. Os discípulos ficaram de fato envergonhados, porque provavelmente eles pensaram: poxa, como eu não tive essa ideia, deveria ser eu que lavasse os pés dele, e não ele lavando os meus pés. E esse mesmo sentimento que nós temos que ter quando nós olhamos para a cruz do Calvário: Senhor, que vergonha, era para eu estar aí, e não o Senhor. Esse pecado era meu, essa cruz é minha, Senhor, mas o Senhor tomou o nosso lugar. Nós deveríamos estar constrangidos com isto, porque Ele humildemente serviu, sendo Ele o próprio Senhor.
Mas isso já era previsto. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então não é novidade que o Filho de Deus veio para servir. E Ele não escolheu o serviço não, viu? Nós vemos que no seu ministério, Jesus não apenas pregou e realizou milagres, mas muitas outras obras Ele realizou. E algumas dessas obras não eram consideradas como dignas. Ele comeu com publicanos, com pessoas de reputação duvidosas, podemos dizer assim, o que não era politicamente correto. Tampouco lavar os pés dos seus discípulos. E todo esse incômodo Ele causou aos seus discípulos. Por conta disso, portanto, Jesus, nosso exemplo de viver. Irmãos, a vida de Jesus foi um exemplo para os seus discípulos. E Ele precisava, e Ele fez isso antes de ascender aos céus. Ele preparou os seus discípulos para viverem como Ele viveu. Nós vemos que no texto Ele pergunta aos seus discípulos se eles tinham entendido o que Ele fez, o ato. E de fato os discípulos não entenderam, viu, irmãos? Por tudo isso que nós já explicamos, não era uma situação honrosa, não era aquilo que se esperava que Jesus fizesse. Na verdade, eles foram pegos de surpresa. Talvez por isso só Pedro se manifestou. Porque sabe algo que está fora do nosso controle, que acontece, mas nunca passou pela nossa cabeça que pudéssemos passar por essa situação? Foi o que aconteceu com aqueles homens naquele momento. E isso também muitas vezes acontece com nós. Porque às vezes nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, mas nós apresentamos já um pacote pronto, né? Senhor, a minha dificuldade é essa. Faça assim, faça assado, me dê um emprego novo, restaura a minha família, me arruma essa situação, eu tenho esse problema aqui, eu preciso que seja feito assim. Mas às vezes o Senhor, Ele age de forma diferente do convencional nas nossas vidas e nos surpreende. Quando Ele nos surpreende, irmãos, nós vemos que aquelas circunstâncias são também aprendizados para cada um de nós, como foi para aqueles homens e para aqueles discípulos. Ele pede aos seus discípulos que façam o mesmo. Já pensou se fomos aqui fazer o mesmo, hein? Ia ser difícil, né? Lavar o pé de todo mundo. Tá frio, né? Olha a situação. Geraria essa dificuldade. Aí todo mundo tem que conferir se passou o talquinho, né? Para não passar vergonha. Então, já não faz mais sentido. O nosso desafio aqui é outro. O nosso desafio é servir ao próximo. É estender a mão para os nossos irmãos nas suas dificuldades. Acredito que a necessidade principal de cada um de nós não é que o outro nos lave o pé. Mas esse lugar aqui, irmãos, onde nós estamos, essa casa de oração, ela precisa ser um local onde precisamos nos sentir acolhidos. Eu não posso sair aqui com o sentimento de que eu não posso contar com ninguém que esteja aqui dentro. Ao contrário, eu tenho que sair daqui feliz, sabendo que se eu precisar, eu tenho irmãos que são capazes de me ajudar nas minhas necessidades.
Tomar um banho eu posso tomar em casa, lavar o pé eu posso lavar também em casa. Mas tem coisas e há momentos que nós precisamos de um abraço, precisamos sorrir juntos, precisamos chorar juntos. E isso faz a diferença na vida e na caminhada cristã. E isso é uma das maneiras de colocarmos em prática o amor que vimos no tópico anterior. Jesus completou a obra. E aquilo que ele estava falando para os discípulos, que eles não iriam entender, foi cravado na cruz do Calvário. Lá eles tiveram o discernimento total do que Jesus fez, da sua obra, daquela humilhação que já apontava para a cruz. Lá na cruz ele se fez pecado por nós, na cruz também ele se fez maldição, lá na cruz ele levou a culpa de todo mundo, e lá na cruz ele conquistou o perdão para todos nós. Nós podemos concluir que, apesar de tudo que foi esclarecido, e de Pedro ter atendido aquilo que Jesus pediu, que era lavar os seus pés, Pedro ainda estava confuso, porque existia uma expectativa, e a expectativa que existia sobre o Messias não era alguém que estava disposto a lavar os pés dos seus discípulos. Essa expectativa era incompatível, ou esse Messias era incompatível com a visão que o povo tinha do seu Senhor. Eles aguardavam um rei, eles aguardavam alguém que os pudesse libertar do Império Romano. Eles aguardassem alguém que pudesse estabelecer a paz e o reino sobre o povo de Deus. Era isso que ele esperava como Messias. E por isso Pedro teve dificuldade de entender aquele ato de lavar os pés de Jesus, porque ele não conseguia perceber a dualidade intrínseca de Jesus ser o Cordeiro e ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá. E esse é o nosso Jesus. Ele é o Cordeiro que foi morto, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas um dia retornará, não o Cordeiro, mas o leão da tribo de Judá. A irmã Sônia ela acaba com a minha conclusão quando ela lê Apocalipse capítulo 20, capítulo 5. Mas no versículo 6 e 7 diz que João teve uma visão. E nessa visão ele chorava, porque ele estava diante do livro, com seus 7 selos. E esse livro representa a nossa salvação. E ele chorava porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Até que um ancião chega diante dele e diz: não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele é digno de abrir o livro. No versículo 6, diz que o Cordeiro, que foi morto, abriu o livro. Então, essa intrínseca realidade de Jesus, Cordeiro e Leão, é o que o Paulo não tinha, que Pedro não tinha percebido. E é o que nós temos convicção. Em Filipenses capítulo 2, ele diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que não há outro. Quão grande ou tão grande quanto o nosso Deus.
Ele é o Cordeiro Leão. Ele é o grande Deus. E Ele está conosco. Ele nos abençoa. E um dia estaremos diante dessa realidade, de contemplarmos o leão e o Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe.